Bom Dia MS fala agora de direito e das interpretações da justiça. E um caso chamou a atenção aqui no estado nos últimos dias e o Bom Dia MS foi atrás dessa história para entendê-la melhor. A viúva de um construtor assassinado a tiros em Coxim, no norte do estado, ganhou na justiça o direito de receber uma pensão no valor de um salário mínimo por mês do homem acusado de ser o autor do crime. A decisão é rara no meio jurídico, mas todas as vítimas de crimes que sofram danos materiais ou prejuízos podem recorrer à justiça para pedir indenização. O construtor Carlos Alberto Feliciano de Oliveira, de 47 anos, que aparece na foto junto com a mulher, Edileuza Aurora Pereira, foi assassinado a tiros em dezembro do ano passado. O motivo, segundo a advogada da família da vítima, teria sido uma discussão por causa de uma dívida. O caso era para ser mais um nas estatísticas policiais, não fosse por um detalhe. A família de Carlos conseguiu na justiça o direito de receber uma pensão do homem acusado de ser o autor do crime, o joalheiro Manuel Teodoro, de 55 anos. A companheira do construtor assassinado entrou com ação para a reparação de danos materiais em agosto deste ano. E no primeiro momento, o pedido de pensão foi negado pela juíza da comarca de Coxim. A advogada dela recorreu da decisão aqui no Tribunal de Justiça e obteve uma vitória. Os desembargadores entenderam que o marido era quem sustentava a casa e com a morte dele houve perdas na renda da família, o que poderia comprometer a subsistência de Edileuza. Ela trabalhava numa empresa, no mercadinho como repositora, só que era um salário ínfimo, né? Um salário bem menor do que o do marido. Por conta do homicídio, ela se desestabilizou emocionalmente, compreensivelmente, né? E ela passou a não conseguir mais trabalhar. O advogado do acusado de ter praticado o crime diz que vai recorrer da sentença. Segundo ele, a decisão é inconstitucional, porque aplica uma punição com base no processo criminal que sequer foi julgado. O advogado alega ainda que o cliente dele agiu em legítima defesa e, se for absolvido por esse motivo, não cabe indenização. Como é que ele pode ser condenado a pagar qualquer pensão ou qualquer indenização se não se provou a culpa dele? E ele tem todas as condições de provar que ele agiu em legítima defesa. Qualquer pessoa vítima de um crime que provoque danos morais ou prejuízos materiais pode recorrer à justiça para pedir indenização. A ação civil também pode ser movida pela família, os herdeiros. Para este defensor público, com 12 anos de carreira, apesar de ser um direito previsto em lei, muitas pessoas desconhecem a possibilidade de reparação de danos. Daí a surpresa diante de decisões como essa. E os motivos de sentenças tão raras vão desde a falta de informação até o medo das vítimas de entrar na justiça contra os acusados. É um direito das pessoas, pouco manejado na prática, pela minha experiência de defensor público. É raro ver esse tipo de situação, mas é perfeitamente possível. Basta que o interessado realmente procure o advogado, procure o defensor para dar início a essa ação de reparação. A Previdência Social também está entrando na justiça para reaver pensões por acidentes de trânsito e cobrar indenizações dos motoristas e motociclistas que tenham provocado colisões. De acordo com o INSS, eles terão de arcar com os prejuízos causados às vítimas, que muitas vezes precisam se afastar do trabalho para fazer tratamento. O INSS informou que já está investigando alguns casos e deve entrar com ações na justiça para pedir às pessoas que provocaram acidentes o ressarcimento de valores pagos às vítimas, caso a culpa seja comprovada. No caso de Edileuza, mostrado na reportagem, a justiça ainda não definiu a data e o período do pagamento da pensão. Bem, esse não é o único exemplo de uma decisão da justiça que vai de acordo com um direito do cidadão que muitas vezes ele não conhece ou não consegue alcançar. Em agosto deste ano, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu, a partir de um caso aqui de Mato Grosso do Sul, que aprovados em concursos públicos dentro do número de vagas têm direito à nomeação. Em setembro, aqui no estado, um homem que apanharia da mulher foi beneficiado pela Lei Maria da Penha. Bem, sobre decisões como essas, eu converso aqui no estúdio com o presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, o juiz Olivar Conilham. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Pegando o caso do construtor que foi assassinado, né, o advogado do acusado colocou uma situação interessante. Ele foi condenado ou obrigado a pagar a pensão sem que haja ainda a comprovação da culpa. Como que é o entendimento nesses casos? Acho que a primeira coisa que deve se destacar
é que em casos como esse, onde temos eventuais vítimas de crimes, a população não é acostumada a seguir os seus direitos, a procurar os seus direitos, porque normalmente a agressão à família, a agressão à vítima é tão grande, o que eles querem é distância da situação. Então, por isso, não é uma situação muito comum. Contudo, o que a gente tem que pensar é o seguinte: apesar do processo ainda não ter acabado, apesar do processo ainda não ter findado, existem indícios que aquela pessoa teria sido o autor do crime. E aquela viúva, no caso, ela não pode ficar sofrendo enquanto o processo pode estar correndo. Como disse o defensor, não são casos que acontecem com frequência. Não são casos frequentes. A Justiça tem, para dar esses novos entendimentos sobre vários casos, onde que a Justiça se ampara, além, é claro, da lei? Existem casos que a legislação ela é clara sobre a situação. E como eu coloquei, a população ela não está acostumada, até porque existe toda uma agressão pessoal, uma agressão em relação à família. Contudo, o que tem se percebido, e essa é uma tendência, é que estão ocorrendo julgamentos com base em princípios. Esses princípios são trazidos da Constituição e princípios que a própria população já está acostumada com eles, mas por vezes também não explicita. As pessoas têm esses princípios das suas religiões, a grande maioria das religiões tem princípios que são princípios comuns, e esses princípios por vezes também são trazidos da Constituição, que por sua vez são utilizados nas decisões. A sociedade, a opinião pública acabam influenciando a decisão do juiz, do desembargador em casos como esse? O juiz e o desembargador, eles são pessoas comuns, eles são pessoas da cidade, eles são pessoas do Estado. Eles, é claro que estão dentro dessa comunidade e procuram levar as suas decisões de acordo com o entendimento da sociedade. O que o juiz não faz, o que o desembargador não faz, é por vezes dar uma decisão contra a lei em alguns casos. Eu vou lhe dar um exemplo que é muito claro e para o juiz é um motivo de aflição muito grande. Nós temos processos criminais onde a pessoa é confessa, onde a pessoa é condenada, mas ela sai do julgamento em liberdade. Aí você me pergunta, como que a pessoa confessa, é condenada e sai em liberdade? Porque o juiz é obrigado pela legislação existente a deixar que essa pessoa fique em liberdade até o trânsito em julgado. Então nós, por vezes, entendemos e devemos seguir o entendimento do que diz a sociedade, contudo temos um limite, que esse limite é a lei. É a lei que está prevista. Em relação a esse caso do homem que teria sido vítima da própria mulher e que a lei da Penha, que em tese foi criada para proteger a mulher, acabou beneficiando o homem que era vítima. Isso também é perfeitamente possível. Esse caso, na verdade, é um caso, foi uma decisão dada aqui em Mato Grosso do Sul pelo desembargador Dorival Pavan, se não me falha a memória, e este é um caso possível também baseado nos princípios. Por quê? Porque se nós temos uma proteção para a mulher na Lei Maria da Penha, nós temos uma proteção ainda maior que é para a família. E se no caso, quem estava sendo agredido, quem estava sendo vítima de violência ou o marido, ele também pode ser protegido. Porque a justiça, o judiciário, ele tem que proteger as pessoas. Ou nós podemos pensar, não, se nós não protegêssemos, o que aconteceria? Provavelmente esse marido iria revidar a agressão. E é isso que a gente não quer. E parte também do princípio da isonomia? Claro, parte a lei do vale princípio... para todos? Vale... Justamente. É claro, você tem que pensar, no que diz respeito à Lei da Maria da Penha, vai existir uma discussão muito grande no que diz respeito à sociedade. Mas nós temos que pensar, o que deve ser protegido é a população como um todo. Ok. Obrigado pelas informações. Eu conversei com o presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, o desembargador Olivar Conelian. Juiz Olivar Conelian. Juiz Olivar Conelian, corrigindo. Obrigado, doutor, pela presença. Eu que agradeço a atenção.